Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores da espiritualidade possam nos envolver e manter em paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Estamos nos aproximando do nosso episódio 50. Que alegria, meus amigos! Hoje eu quero conversar sobre o Evangelho em ação, ou um Evangelho de ação. E por quê? Uma pergunta que eu me faço todos os dias é se o nosso compromisso com o Evangelho é um compromisso de conduta ou é um compromisso de crença? Se nós pararmos para pensar, são as duas coisas, porque a gente crê em Jesus. A gente crê naquilo que Jesus deixou para cada um de nós, seus ensinamentos de amor, de perdão, de imortalidade. Mas observem, não basta acreditar. Não basta crer na presença de Jesus e nos seus ensinamentos. Nós precisamos agir e nos conduzir tal qual esses ensinamentos. Daí, o Evangelho que hoje nós agasalhamos sob uma leitura espírita é sim um compromisso de crença, que evoca de cada um de nós um compromisso de conduta, de agir da forma como nós acreditamos. E para que a gente possa meditar sobre esse Evangelho de conduta, esse Evangelho de ação, eu quero contar uma história, em verdade, um trecho do Evangelho de Jesus extraído de Mateus no capítulo 17, quando narra o evangelista que um dia Jesus tomou 3 dos seus discípulos mais próximos. Meus amigos, Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 deles eram próximos, o que a gente poderia chamar de um petit comité, ou seja, um pequeno grupo dos discípulos que estavam com Jesus em momentos mais sublimes, por exemplo, na transfiguração do Tabor, quando Jesus, próximo à sua desencarnação, ele vai orar no Horto das Oliveiras. Refiro-me a Simão Pedro, o discípulo mais velho, a João, que nós chamamos o discípulo amado, e a Tiago maior, que tem esse sobrenome maior para diferenciar de um outro Tiago, o Tiago menor. Então esses 3, Simão, Tiago maior e João, eram os mais próximos. Sobem com Jesus num monte chamado Tabor. E lá em cima, Jesus participa de uma verdadeira reunião mediúnica, porque ele se transfigura. Diz o evangelista que o seu rosto fica iluminado, as suas vestes resplandecentes, e ao seu lado era possível divisar 2 personalidades do Antigo Testamento. Uma era Moisés, outra era Elias. E naquele instante Simão Pedro olha para aquele fenômeno mediúnico, a transfiguração, e diz assim: Senhor, como é bom estar aqui. Era o êxtase, era a alegria de fazer parte daquele colóquio. E ele: mestre, deixa que nós construamos 3 cabanas, uma para você, outra para Elias, outra para Moisés. Mas Jesus redargue aquele coração: Simão, Simão, é bom participarmos das alegrias do alto, mas tão bom é que nós, depois de recebermos essas alegrias, possamos descer à planície para levar a mensagem, levar a nossa conduta aos necessitados. Somos nós que muitas vezes participamos das reuniões mediúnicas, participamos de algum fenômeno de natureza espiritual e a gente se embevece, mas tudo aquilo tem a função de evocar em nós o compromisso de agirmos no bem, de sermos cada vez mais caridosos, bondosos, despertar o amor em nós, porque era isso que Jesus fazia com Pedro. Olha, se você acha que bom é estar aqui, é verdade, mas nós precisamos descer da montanha para atender
àqueles que são os desgraçados da planície, àqueles que são os necessitados que nos esperam lá embaixo. E eles desceram. E a mensagem que vem logo em seguida da transfiguração no Tabor é a passagem do menino epilético ou do menino que se atirava no fogo e na água. Porque enquanto Jesus subia com 3 discípulos, os outros 9 ficaram na planície. E aqueles 9 foram apresentados a um menino que o pai dizia: cuidem do meu filho, porque ele ora se atira no fogo, ora se atira na água. Eu preciso que vocês o curem, eu preciso que vocês o libertem. Era um caso de, vamos colocar assim, de obsessão. As obsessões na época eram conhecidas como os daimones, porque as pessoas eram tidas como endemoniadas. E eles ficaram a noite inteira gritando palavras de forte teor moral: afasta-te deste menino, deixa-o em paz, propicia que ele volte à rigidez orgânica. Mas nada. O menino continuava girando no chão, atirando-se de um lado, atirando-se do outro, quando, já de manhã, Jesus e aqueles 3 que haviam subido descem, e o pai do menino: mestre, olha pelo meu filho, cuida dele, porque durante a noite os seus 9 discípulos não conseguiram afastar esse espírito que se apossessa dele. E Jesus: em nome de Deus, nosso Pai, eu te ordeno, espírito, afaste-se desse jovem. E naquele mesmo instante, o menino recobra a rigidez orgânica e espiritual, volta à lucidez, e o seu pai, ele está curado. Ele está bom novamente. E os outros 9 discípulos: ó Jesus, nós ficamos aqui a noite inteira. Nós fizemos como tu manda que nós fizéssemos. Nós falamos as palavras que aprendemos contigo. Ao que Jesus lhes resguarda: ora, para esse tipo de espíritos é preciso oração e jejum. É preciso orar. É preciso entregar-se a Deus num colóquio pedindo a intervenção dele. Mas é preciso também jejum. E jejum aqui não é ausência de alimentos, é castidade de valores, ou seja, é ter o coração puro, é ter o coração nobre, é ter ascendência moral para poder, em conversando com espíritos trevosos, pedir que eles se afastem. Essas 2 passagens que vêm em seguida, começando ali no Evangelho de Mateus, capítulo 17, nos traz uma forma de pensar. Veja, Simão Pedro queria continuar na vida contemplativa da montanha. Mestre, bom seria que nós ficássemos aqui. Deixa-nos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Mas Jesus redargue a Pedro: é preciso descer, porque lá embaixo há um espírito que se apossa de um menino, e o pai dele, sem saber o que fazer, vem até nós, precisando de abrigo, de consolo, de esclarecimento. Não adianta, Simão, nós ficarmos na vida contemplativa enquanto os necessitados estão lá embaixo sofrendo. Não adianta, Simão, nós ficarmos nessa reunião mediúnica tão somente, onde vocês estão deslumbrados com a presença de Elias e Moisés em espírito, enquanto lá embaixo as pessoas sofrem. Porque o meu evangelho é um evangelho de ação, é um evangelho de conduta, é o evangelho de nós ajudarmos uns aos outros, tanto quanto nos seja possível. Vamos descer, Simão, porque as alegrias que recebemos é para repartir, porque tudo aquilo que recebemos do Pai é para que nós sejamos a nossa melhor expressão e façamos o bem tanto quanto nos seja possível. Essa narrativa é de Dona Amélia Rodrigues, neste livro notável, intitulado Primícias do Reino, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que eu recomendo cada um de vocês que leiam, que absorvam as pérolas do Evangelho, e eu agora repito a indagação que eu fiz inicialmente. O nosso compromisso com o Evangelho
é um compromisso de crença ou de conduta. Porque Simão Pedro, João e Tiago queriam ficar no monte, lá em cima, naquela reunião mediúnica, extasiados com a beleza da transfiguração do Mestre, extasiados com a aparição de 2 espíritos, 2 profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus, o nosso compromisso, após nós crermos, é descer para ajudar. Lá embaixo tem um menino aflito, obsidiado. Lá embaixo tem um pai que ama o seu filho e que quer vê-lo são, saudável, pronto a estabelecer os seus dias perante a vida. Meus amigos, não basta estar na igreja, é preciso agir no mundo. Não basta estar no nosso culto religioso, nas nossas palestras espíritas, que são boas, e nós precisamos dela. É preciso estar na polis, termo que em grego quer dizer cidade. É preciso estar no dia a dia, servindo as pessoas, ajudando dentro do nosso próprio lar, ajudando no nosso ambiente de trabalho, ajudando o mundo a viver em paz, ajudando as pessoas nas suas necessidades mais íntimas, nas suas propostas de se tornarem igualmente pessoas melhores. Então Jesus faz um convite a cada um de nós nos dias de hoje. Não basta estarmos numa vida contemplativa, de uma contemplação que o credo religioso nos convida. É bom contemplar. É bom estar num ambiente que nos propicie ficar em paz, conectados com Jesus. Mas a nossa conexão maior é quando ajudamos as outras pessoas. É quando fazemos o bem. É quando enxugamos lágrimas. É quando matamos a fome. É quando conseguimos terminar uma discussão. É quando nos tornamos arautos da paz. Que desçamos do monte, onde aprendemos a ouvir sobre paz e na planície possamos construir a paz. Que desçamos do monte, onde ouvimos falar sobre o amor e na planície possamos nós nos afastar do ódio e, tal qual o beija-flor, colocar gotículas de amor na vida das pessoas. Que desçamos do monte, onde ouvimos tantas palavras, tantas poesias, tão belas pregações sobre o Evangelho e coloquemos o Evangelho em ação, todos os dias. Por essa razão, Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita, codificou com o lema da planície: fora da caridade não há salvação. Porque no monte a gente ouve falar de caridade. A gente se aproxima de Jesus, dos benfeitores da espiritualidade, mas é na planície que nos aproximamos dos desgraçados, dos necessitados. É com nossas mãos, é com nossos olhos, é com o nosso verbo que colocaremos tudo aquilo que aprendemos em atitudes, em gestos, em propostas para um mundo melhor. Vamos orar. Ó Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom saber da tua presença nas nossas vidas. Ensina-nos a sair de uma vida meramente contemplativa para agir no bem. Ensina-nos a saber que precisamos acreditar, mas, sobretudo, nos conduzir perante um mundo de tantos desafios. Que nós tenhamos a compreensão que o Evangelho é um Evangelho em ação, que o nosso compromisso é um compromisso de agir. E dai-nos a tua paz. Abençoe todos aqueles que nos acompanham pelas vias da Web Rádio Fraternidade. Abençoe todos os que sofrem e permanece conosco hoje, agora e sempre. Meus amigos, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.